O livro do Michael está na cozinha? Bem, esta é a pergunta que nós temos que analisar e temos que dizer isso em inglês. O livro do Michael está na cozinha? Primeiramente, vamos analisar o nosso sujeito. Quem é o sujeito desta frase? Num primeiro momento, nós podemos pensar que o sujeito é Michael. É natural pensarmos que o sujeito é Michael, mas isso não é verdade. O sujeito desta frase é o livro do Michael. Tudo isto é o nosso sujeito. Se o sujeito fosse Michael, você sabe que todo sujeito pode ser trocado por um pronome pessoal reto. Então, se o sujeito fosse Michael, o nosso pronome pessoal reto correspondente seria he, ele, o Michael. Mas como o nosso sujeito não é o Michael, mas o livro, que neste caso poderia pertencer a qualquer pessoa, ou poderia ser apenas o livro, mas na nossa frase é o livro do Michael. Esse é o nosso sujeito. O sujeito é o livro. Portanto, esse sujeito é igual ao pronome it. Uma coisa. Um pronome neutro. O livro. Bem, como dizer isto em inglês? O livro do Michael. Precisamos aprender sobre o indicativo de posse. É muito simples. Vamos ver. O nome da pessoa, um apóstrofo. Vamos tentar fazer um apóstrofo melhor. Um apóstrofo e a letra S. Pronto. Este é o indicativo de posse. Apóstrofo acompanhado da letra S. Imediatamente após, você escreve a palavra livro. Book. Pronto. Michael's book. Essa expressão, Michael's book, significa exatamente o nosso sujeito. Ou seja, o livro do Michael. O livro que pertence ao Michael. Então, é bem simples. Quando você usa o apóstrofo S, você está usando o que nós chamamos de indicativo de posse. O que vem imediatamente após esta letra, ou esta combinação, apóstrofo mais a letra S, pertence a este nome aqui. Bem simples. Então, vamos agora tentar transformar aquela nossa frase, que é uma frase interrogativa, vamos tentar passá-la para o inglês. Vamos lá. Você sabe que quando você faz uma pergunta com um verbo principal do grupinho, você precisa passar este verbo para frente do sujeito. Então, o verbo principal aqui, e único nessa frase, é a palavra estar, do verbo estar, ou seja, verbo to be, ser e estar. Precisamos colocá-lo na frente do nosso sujeito. Esse sujeito, conforme visto, corresponde ao pronome pessoal reto it. Qual é a forma do verbo to be? Am, is ou are, usada com it. Você lembra? Com certeza sim. Am, is e are. A forma para he, she, it é is. Então, vamos colocá-la no início da frase.
Começamos assim. Is Michael's book in the kitchen? Aquilo ali era para ser a letra N. Vou tentar arrumá-la. Pronto. Is Michael's book in the kitchen? Is Michael's book in the kitchen? Agora sim, o livro do Michael está na cozinha? Veja só, o nosso sujeito está aqui. Michael's book. Temos aqui o indicativo de posse, apóstrofo S, tudo que vem imediatamente após o indicativo de posse pertence a este nome anterior. Então, o livro do Michael está, o verbo ser e estar, o verbo to be, na frente do nosso sujeito, porque trata-se de uma pergunta. In the kitchen, em a, ou seja, dentro da cozinha, na cozinha. Is Michael's book in the kitchen? Vamos ver mais alguns exemplos. Se eu quisesse dizer o carro do Vando, o carro do Vando, como eu diria isso? Nós sabemos que a palavra carro em inglês é car. Então, você pega o nome, Vando, apóstrofo S, mais a palavra carro, o substantivo carro. Vando's car. Pronto. Isso significa exatamente isso aqui. Vando's car, o carro do Vando. Vamos ver alguns exemplos. Susan's new car is black. Susan's new car is black. Sujeito, Susan's new car. Este é o nosso sujeito. O sujeito não é a Susan, é o que está após o nosso indicativo de posse. Então é new car, carro novo, o carro novo. O carro novo que pertence a Susan, que é de propriedade da Susan, ou seja, o carro novo da Susan, Susan's new car. O nosso VP, nosso verbo principal, verbo to be, ser e estar, is black. Então, Susan's new car is black. O carro novo da Susan, é preto. Tom's father, a palavra father significa pai. Tom's father, o pai do Tom. Tom's father, o pai do Tom, is from os americanos pronunciam Bahia. Bahia. Tom's father is from
Bahia. O pai do Tom é da Bahia. Então, novamente, só para que fique bem claro, o nosso sujeito não é o Tom, é o pai do Tom. Esse sujeito, o pai, é um homem equivale ao pronome reto he. Portanto, com he usamos is. He is. Vamos ver mais um exemplo. John and Susan's house is very large. John and Susan's house is very large. Bem, o nosso sujeito é tudo isso. John and Susan's house. Este é o sujeito. Bem, aqui está o nosso indicativo de posse. O apóstrofo seguido da letra S. Então, o substantivo que está imediatamente após pertence a estes nomes aqui. A tradução óbvia é a casa do John e da Susan. A casa do John e da Susan é muito grande. Novamente, o sujeito não é o John, nem a Susan, também não é John e Susan, o sujeito é a casa, que pertence ao John e a Susan. E a casa corresponde ao pronome reto it, uma coisa. Portanto, usamos is. Vamos apagar este quadro e vamos ver mais um exemplo. He is my father's brother. He is my father's brother. He is my father's brother. Bem, ele é, e agora? Temos aqui o indicativo de posse, portanto, a palavra brother, irmão. Irmão de quem? Irmão do meu pai. Ele é irmão do my father. Ele é irmão do meu pai. He is my father's brother. Um último exemplo. She is my mother's friend. Um exemplo bem semelhante ao anterior. She is my mother's friend. Ela é amiga de quem? Este pertence a este. Portanto, ela é amiga da minha mãe. My mother. She is my mother's friend. Bem, este foi então o item, o indicativo de posse. Espero que eu tenha conseguido fazê-lo entender. Essa matéria também é bastante importante, mas temos muitos exercícios, muitos exemplos pela frente. O próximo item será uma revisão sobre o uso dos auxiliares, grupinho versus grupão. Já voltamos. Até já!